A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Tiago, da cidade de Porto Alegre. Eu trago uma palavra para sua edificação, para o seu crescimento em nome de Jesus. Nosso tema de hoje é 22 dons espirituais, segundo a palavra de Deus. Nosso primeiro texto é 1 Coríntios 12, que vai dizer o seguinte acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Primeira responsabilidade que Deus transmitiu ao homem é que o homem deve buscar conhecimento, profundidade, clareza e entendimento nesse assunto de dons espirituais. O homem não deve ficar acomodado sem o desejo, o interesse e a responsabilidade de aprender acerca desse assunto. Segundo ponto importante, a gente precisa entender qual é o significado da palavra dom. Já vi muitas pessoas que não sabendo, muitas pessoas tristes tristes e desmotivadas, que não poderiam receber um dom de Deus porque elas não eram merecedoras. Elas acertaram. Não há ninguém que mereça um dom espiritual. Mas a própria palavra, o significado da palavra dom em grego charisma, revela o que ele é, a sua origem, o que ele representa e como é que nós recebemos. Significa uma graça, um favor, uma dádiva ou um presente. Uma graça, um favor, uma dádiva ou um presente. Então quer dizer que ao homem não existe como ele ter mérito para receber um dom. Ele é alcançado de Deus gratuitamente. Em nome de Jesus. Vamos avançar mais. Vamos ler Romanos 1, que vai dizer quando o apóstolo Paulo afirmou assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar ou compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados ou fortalecê-los. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o apóstolo Paulo estava se promovendo de maneira nenhuma. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo tinha conhecimento, que ele era maduro. Ele sabia que ele tinha dons espirituais e que ele sabia que era importante ele visitar para que, junto com os irmãos, eles fossem fortalecidos, edificados. Esse também deve ser o mesmo desejo das nossas vidas, em não nos autopromover, mas de estarmos completamente cientes da nossa responsabilidade de edificar os outros segundo a capacidade que recebemos. Gostaria também de ler mais um texto, a parábola dos talentos de Mateus 25, que é um texto maravilhoso, que vai dizer que o Senhor distribuiu talentos. A um distribuiu 1 talento, a outro 2 e a outro 5 talentos. Cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo a sua capacidade. É a primeira coisa extraordinária que eu aprendo, que eu não preciso ficar preocupado com quem recebeu mais ou quem recebeu menos, mas nós vemos a soberania, a onisciência de Deus que distribuiu exatamente a cada um segundo a sua própria capacidade. Vejo muitas pessoas atrapalhadas para desempenhar o seu próprio dom, porque na realidade elas não conseguem olhar para si, mas só conseguem olhar para o lado. Isso atrapalha muito no seu desenvolvimento. Também é importante a gente entender o que significa a palavra talento. A palavra talento era uma unidade de medida de peso do tempo bíblico. Se media ouro e prata através dessa unidade de talento, e ela equivalia a 35 quilos. Isso representa algo muito importante para nós, que é entender que nós recebemos um peso. Cada pessoa ela carrega um peso, uma dinâmica de peso diferente. Por isso nós devemos ajudar uns aos outros. Nós devemos também trabalhar, como disse o texto bíblico original de Mateus 25, trabalhar, granjear, administrar esses talentos que nós recebemos para a promoção do reino de Deus, porque o Senhor nos pedirá conta. Nós lembramos que aquele que recebeu 1 talento, ele teve medo e enterrou o seu dom. Nós sabemos que o Senhor ele condenou esse servo pela sua negligência, de maneira que ele não pôde compartilhar da alegria do seu Senhor. Ele foi expulso, foi ordenado a ser expulso a trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Então, ainda que a gente seja da igreja há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, se nós não administrarmos os dons que recebemos, o nosso lugar é de condenação. Não importa quantos anos a gente esteja sentados nos bancos. Queria compartilhar também o texto de Tiago 1, que vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação.
Maravilhoso lembrar nesse texto é que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, seja os dons espirituais, seja capacidades naturais, que na realidade nada veio de nós. Nada veio de nós, mas tudo teve que descer do alto, direto do Pai, para nos abençoar, para nos capacitar e nos instrumentalizar, para que nós possamos fazer algo em nome de Jesus. Amém? Vamos ao texto principal, que é o título do vídeo, os 22 dons. Já ministrando essa palavra, já vi muitas pessoas ficarem bastante curiosas, achando que houve alguma inventação, alguma surpresa, mas na realidade é uma área que é muita ignorância, no sentido de desconhecimento das pessoas a respeito dos 4 textos principais que falam de dons espirituais na palavra de Deus no Novo Testamento, que é o texto de Efésios 4, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e o final de 1 Coríntios novamente. Nessas 4 listas, quando você lê todas elas, todos os textos bíblicos, atenciosamente, você vai descobrir ali 22 dons espirituais. Os primeiros 5 dons se encontram em Efésios no capítulo 4, que são os dons ministeriais de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o qual o texto vai dizer que o Senhor, ele distribuiu à igreja para que nós alcançamos, a estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. Eu vejo aqui já um erro muito grande. A gente conhece nos dias de hoje muitas pessoas que têm muita preferência somente pela palavra do profeta. As pessoas adoram ouvir, por exemplo, um profeta pregar. Mas é verdade que nós precisamos receber todos esses 5 ministérios, a ministração, a ação deles na nossa vida, para que a gente alcance a estatura de Cristo. Nós não podemos valorizar um ministério e rejeitar outro. Nós temos que entender que precisamos de todos. E assim também, nós recebemos esses dons também para administrar e para servir a igreja, o corpo de Cristo. A outra lista de dons de 1 Coríntios 12 vai trazer palavra de sabedoria e de conhecimento. As pessoas ficam confusas. Qual que é a diferença dessas duas? A diferença básica fala a respeito de que as duas, elas transmitem o conhecimento bíblico, mas uma delas com a capacidade de aconselhamento. É verdade que nós conhecemos pessoas que conhecem muito bem a palavra, mas não têm tanto talento para aconselhar. E há pessoas que já têm extremo talento para aconselhar. Na realidade, são dons de Deus que se movem dentro delas. Outro dom dessa lista é o dom de fé, que a Bíblia já nos afirma que cada um recebeu uma porção diferente. Dons de milagres, que é a operação de algo impossível, que foi realizado de maneira sobrenatural, pela graça de Deus. Portanto, o milagre, que sempre é realizado não para autopromoção do homem ou da mulher, mas sim para glorificar o nome do Senhor Jesus, promover o reino de Deus. Dom de profecia, bastante conhecido, onde uma verdade futura nos é alcançada, nos é revelada, nos é descortinada. Dom de discernimento dos espíritos, onde nós conseguimos, através dele, discernir quais que são verdadeiros pastores, mestres, e onde estão os falsos obreiros, onde estão os falsos irmãos. A gente consegue discernir exatamente o que se move através da vida das pessoas, através das manifestações espirituais também. Dons de línguas, bastante conhecido, e dons de interpretar línguas. Lembrando que o apóstolo Paulo já nos aconselhou que aquele que fala em línguas, ore para que também possa interpretar. Vamos à lista de Romanos 12, que vai trazer o dom de serviço, servir ao ministério. Exatamente o dom de servir, de ministério, de efetuar a obra de Deus. Dom de ensino, relacionado à capacidade sobrenatural dada ao Espírito Santo, de transmitir com clareza e com precisão as verdades do reino de Deus, de maneira que as pessoas se apropriem com muita facilidade do ensino e recebam crescimento em nome de Jesus. Dom de encorajar ou de dar ânimo. Muitas pessoas têm algo extraordinário e elas têm essa capacidade de encorajar e motivar pessoas. Há também o dom de liderança, que o próprio nome já diz, liderança, liderar pessoas, liderar atividades. Dom de misericórdia,
também extraordinário, no sentido que poucas pessoas têm, que é essa capacidade sobrenatural de se compadecer, né, das necessidades, das falhas, né, e de ser misericordioso. Dom de, vamos à lista de 1 Coríntios capítulo 12, mas a parte final do capítulo aparece ainda 2 novos dons, dom de socorro ou ajuda. Não é todas as pessoas que desfrutam desse dom, há muitas pessoas que não se disponibilizam, né, não ministram esse dom, mas há pessoas que esse dom se move abundantemente. Dom de governo ou de administrar. Muitas pessoas confundem com dom de liderança, mas eu gosto muito de lembrar a estrutura, né, da liderança do nosso rei Davi, que consta nas Escrituras. Além de um líder de exército, a Escritura vai dizer que ele tinha um secretário e um arquivista. Então a gente vê que as atividades de um secretário e de um arquivista são muito mais relacionadas a um dom de administrar do que a um dom de liderança, que já seria um dom que combinaria, que estaria alinhado com o dom do capitão do exército dele. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa edificar vocês profundamente, vocês possam ser enriquecidos em Cristo Jesus, ser transformados em Cristo Jesus. Eu quero te pedir uma gentileza, que você curta esse vídeo, aperte na mãozinha do YouTube, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante. Inscreva-se para receber os próximos vídeos e compartilhe em nome de Jesus para que mais pessoas recebam essa edificação. Seja transformado em nome de Jesus.